A Associação Brasileira de Alergia e Imunologia estima que cerca de 30% da população tem algum tipo de alergia. Hoje existem testes que ajudam a identificar a doença e indicar o melhor tratamento. Aos 5 meses de idade, Guilherme passou a apresentar erupções e manchas vermelhas na pele. A família, a princípio, acreditou se tratar de picadas de insetos. Após um falso diagnóstico de dermatite atópica e diversos encaminhamentos, veio a suspeita de alergia. Eu resolvi procurar um médico alergista e nessa época a médica pediu um exame de sangue, porque ela falou, bom, pode ser alergia a leite, né, ou algum outro alimento. E foi justamente o leite que piorou os sintomas do Guilherme. Quando eu dei, ele teve uma reação muito forte de a pele avermelhar, ele tossir sem parar e rejeitou o leite, porque até então ele estava só no aleitamento materno, né? Mas mesmo o leite materno estava dando aquelas pequenas erupções nele. Os médicos alertam para a importância da realização de um diagnóstico preciso por meio de testes alérgicos e observação do histórico clínico do paciente para o diagnóstico de possíveis alergias. Quando você suspeita de uma alergia, por exemplo, alimentar ou uma alergia respiratória, poeira, mofo e ácaro. Então, o teste é um artefato que a gente tem, mas ele não substitui a própria história clínica que o paciente ou os familiares contam para a gente sobre a reação que ele teve. Dois tipos de testes alérgicos são os mais comuns. O primeiro é feito na pele, que a gente chama de prick test ou teste cutâneo, que você pode testar alimentos, além de que a gente chama de aeroalérgico, ácaros, saliva de cachorro, de gato, etc. E tem o outro que é a dosagem no sangue, que se chama dosagem de IgE. IgE é um anticorpo de proteção. Então, por exemplo, se eu tenho alergia a camarão, eu vou desenvolver soldadinhos de defesa, que são meus anticorpos de defesa, que a imunoglobulina é. Então, quanto maior essa quantidade de IgE, significa que eu estou mais sensível, que eu posso ser alérgico àquela substância. Apesar de ser alérgico não ser algo positivo, o Guilherme sempre levou com bom humor o quadro. Uma das minhas primeiras lembranças na escola, no meu primeiro dia, minha mãe fez um cartaz para mim, um crachá, em que estava escrito, sou alérgico a leite de vaca. E ele era grande, então eu tenho essa lembrança, assim, é muito marcante para mim. Estar atento aos sintomas, assim como a família do Guilherme estava, pode ser fundamental para um rápido diagnóstico. Nós temos vários tipos de alergia, mas, por exemplo, alergias respiratórias. É aquela criança que está sempre com o narizinho escorrendo, espirrando, nariz entupido, que muitas vezes o pessoal fala, é uma gripe alérgica. Não existe gripe alérgica. Então, normalmente, a gente suspeita de uma alergia quando aquele quadro respiratório é constante. Aquela criança que vive tendo dor de ouvido, aquela criança que está sempre tossindo, às vezes chiando o peito, então a gente suspeita de uma alergia. Quando tem essa suspeita, a gente tem que procurar mesmo por um profissional ali que estudou anos, né? Para ter essa segurança de te dar esse apoio. O médico alerta para a importância da busca de um profissional para ajudar no processo. Quando você vai fazer um tratamento de alergia, você tem que investigar a causa, afastar o agente causador e até imunizar. São alguns casos que você tem que fazer a imunoterapia, são as vacinas específicas de alergia. E o medicamento é importante? Sim, é importante para aliviar o alívio dos sintomas. Mas o que vai curar, na verdade, é através dos testes você descobrir a causa ou as causas.